Esta planta faz seu solo trabalhar sozinho. Você já imaginou ter uma planta que ajuda a deixar a terra mais fértil sem precisar fazer quase nada? Pois essa planta existe e se chama feijão guandu. Ela é como um ajudante invisível no seu quintal ou na sua horta. Enquanto cresce, melhora o solo sozinha, deixando-o mais forte para outras plantas. Parece mágica, mas é ciência simples e natural. Vamos entender como isso funciona, sem complicação. Como o feijão guandu faz o solo trabalhar? Imagine que o solo é como uma casa. Se a casa está suja, cheia de lixo e sem organização, ninguém consegue viver bem nela. O mesmo acontece com as plantas. Se o solo está fraco, sem nutrientes, elas não crescem direito. O feijão guandu age como um faxineiro e um decorador ao mesmo tempo. Veja o que ele faz. Traz comida para a terra. Você sabe quando come um prato cheio de feijão e se sente mais forte? O feijão guandu faz algo parecido com o solo. Ele tem uma habilidade especial. Consegue pegar um nutriente chamado nitrogênio do ar e colocá-lo na terra. O nitrogênio é como um superalimento para as plantas, mas elas não conseguem pegá-lo sozinhas do ar. O feijão guandu faz isso por elas. Exemplo: pense em um amigo que sempre traz comida para a sua casa quando você está sem nada. O feijão guandu é esse amigo para o solo. 2. Protege a terra da chuva e do sol forte. Quando chove muito, a água pode levar embora os nutrientes do solo, como se fosse uma enxurrada levando a terra embora. O feijão guandu tem raízes fortes e folhas que cobrem o chão, como um guarda-chuva. Ele segura a terra no lugar e evita que ela seja lavada pela chuva. Exemplo: é como colocar um tapete na entrada da casa para evitar que a lama entre. O feijão guandu é esse tapete para o solo. 3. Afasta ervas daninhas. Sabe aquelas plantinhas chatas que crescem no meio das suas flores ou hortaliças e roubam espaço e comida? O feijão guandu cresce rápido e ocupa todo o espaço, não deixando lugar para as ervas daninhas aparecerem. Exemplo: é como quando você coloca um monte de caixas no armário e não sobra espaço para mais nada. O feijão guandu enche o solo de raízes e folhas, não deixando espaço para as plantas invasoras. 4. Deixe o solo mais fofo e arejado. Se você já tentou plantar algo em um solo duro, sabe como é difícil. As raízes não conseguem se espalhar. O feijão guandu tem raízes profundas que furam o solo, deixando-o mais solto. Assim, a água e o ar entram com mais facilidade, e as outras plantas conseguem crescer melhor. Exemplo: é como abrir buracos em um bolo duro para colocar mais recheio. As raízes do feijão guandu fazem buracos no solo, deixando-o mais macio. 5. Atrai bichinhos bons para a terra. Existem minhocas e micróbios que são ótimos para o solo, mas eles só aparecem se tiver comida para eles. O feijão guandu solta folhas e raízes mortas no chão, que viram comida para esses bichinhos. Eles, por sua vez, deixam o solo ainda mais fértil. Exemplo: é como quando você deixa migalhas de pão no quintal e os passarinhos aparecem. O feijão guandu deixa migalhas para os bichinhos do solo. Como usar o feijão guandu na prática? Agora que você já sabe o que o feijão guandu faz, vamos ver como usá-lo no dia a dia. Não precisa ser um especialista, basta seguir passos simples. Plante antes das outras culturas. Se você quer plantar milho, tomate ou qualquer outra coisa, plante o feijão guandu antes ou junto com elas. Ele vai preparar o solo para receber as outras plantas. Depois de uns 3 ou 4 meses, você pode cortar o feijão guandu e deixar as folhas e galhos no chão. Eles vão se decompor e virar adubo. Exemplo: é como preparar a cama antes de dormir. Você arruma os lençóis e travesseiros para deitar melhor. O feijão guandu arruma o solo para as outras plantas. 2. Use em áreas vazias. Se você tem um pedaço de terra que não está usando, plante feijão guandu nele. Mesmo que você não plante nada depois, o solo vai ficar melhor para quando você precisar. Exemplo: é como deixar um quarto vazio com as janelas abertas para arejar. O feijão guandu areja o solo mesmo que você não use a terra logo. 3. Corte e deixe no chão. Quando o feijão guandu estiver grande, corte-o e deixe os galhos e folhas caídos no chão. Eles vão se transformar em adubo natural. Não precisa cavar nem enterrar, a natureza faz o trabalho sozinha. Exemplo: é como deixar as folhas caídas no quintal em vez de varrer tudo. Com o tempo, elas viram terra boa.
4. Plante em vasos ou canteiros. Se você não tem um quintal grande, pode plantar feijão guandu em vasos ou canteiros pequenos. Mesmo assim, ele vai ajudar a melhorar a terra. Exemplo, é como ter uma plantinha de tempero na cozinha. Mesmo pequeno, o feijão guandu faz diferença. Quais são os benefícios de ter feijão guandu no solo? Vamos resumir o que você ganha ao plantar feijão guandu: solo mais fértil, com mais nutrientes, suas plantas vão crescer mais fortes. Menos trabalho, você não precisa adubar tanto, porque o feijão guandu já faz isso. Menos ervas daninhas, elas não conseguem crescer onde o feijão guandu está. Solo protegido, a terra não vai embora com a chuva e não fica dura com o sol. Mais bichinhos bons, minhocas e micróbios vão aparecer e deixar o solo ainda melhor. Exemplo, é como ter um funcionário que trabalha de graça na sua horta. Você planta o feijão guandu, e ele faz todo o serviço pesado para você. Dicas para plantar feijão guandu. Se você decidiu plantar feijão guandu, aqui vão algumas dicas fáceis. 1. Escolha sementes boas. Compre sementes de feijão guandu em lojas de jardinagem ou agropecuárias. Elas são baratas e fáceis de encontrar. 2. Plante na época certa. O feijão guandu gosta de calor e não aguenta a geada. Plante no início da primavera ou no verão, quando as temperaturas estão mais altas. 3. Não precisa regar muito. Ele é resistente à seca, então não precisa ficar molhando todo dia. Regue só quando a terra estiver seca. 4. Corte quando estiver grande. Quando o feijão guandu estiver com uns 50 centímetros de altura, corte-o e deixe no chão. Ele vai crescer de novo se você deixar as raízes. 5. Use em rotação de culturas. Se você planta milho ou feijão todo ano, plante feijão guandu no intervalo. Assim, o solo não fica cansado. Exemplo, é como revezar os jogadores em um time de futebol. O feijão guandu é o jogador que descansa o solo enquanto as outras plantas trabalham. O que fazer depois que o feijão guandu crescer? Depois que o feijão guandu estiver grande, você tem duas opções. 1. Cortar e deixar no chão. Corte as plantas e deixe os galhos e folhas caídos. Eles vão se decompor e virar adubo. Em algumas semanas, você pode plantar outras coisas por cima. 2. Enterrar as plantas. Se você quiser acelerar o processo, pode cavar um pouco e enterrar as plantas cortadas. Assim, elas viram adubo mais rápido. Exemplo, é como fazer compostagem, mas sem precisar de uma composteira. A natureza faz tudo sozinha. O feijão guandu serve para comer? Sim. Além de melhorar o solo, o feijão guandu pode ser usado na alimentação. As vagens verdes podem ser cozidas como feijão comum, e as folhas novas podem ser usadas em saladas. Os grãos secos também são comestíveis e ricos em proteína. Exemplo, é como ter uma planta que é útil de duas formas: melhora a terra e ainda serve para comer. Resumo final. Por que plantar feijão guandu? O feijão guandu é uma planta incrível porque melhora o solo sozinha, sem precisar de adubos caros. Protege a terra da chuva e do sol forte. Afasta ervas daninhas sem precisar de veneno. Atrai bichinhos bons que deixam o solo mais fértil. Pode ser comida, então não é desperdício plantá-lo. É fácil de cuidar e não precisa de muita água. Plantar feijão guandu é como ter um ajudante que trabalha 24 horas por dia no seu quintal. Você planta, ele cresce e faz todo o trabalho pesado para você. Depois, é só colher os benefícios: solo mais forte, plantas mais saudáveis e menos trabalho. Se você tem um pedaço de terra, mesmo que pequeno, experimente plantar feijão guandu. Em pouco tempo, você vai ver a diferença. É uma forma simples, barata e natural de deixar sua horta ou jardim mais produtivo. E o melhor, sem precisar fazer quase nada. A planta faz o solo trabalhar sozinho. E não é só isso. O feijão guandu também ajuda a deixar a terra mais solta e arejada. Sabe quando você tenta cavar um buraco e a terra está dura como pedra? Com o tempo, as raízes dessa planta vão penetrando fundo, quebrando essa camada compactada e deixando o solo mais macio. Isso é ótimo para as outras plantas, porque suas raízes conseguem crescer melhor e absorver água e nutrientes com mais facilidade. Outra vantagem é que o feijão guandu cresce rápido e cobre o chão como um tapete verde.
Isso é perfeito para quem quer evitar que a terra fique exposta, como em terrenos inclinados ou em áreas que sofrem com erosão. Imagine um morro sem nenhuma planta. Quando chove, a água leva embora a terra boa. Mas se você plantar feijão guandu, ele segura o solo com suas raízes e folhas, evitando que a chuva leve embora todo o trabalho que você teve. E se você acha que precisa de muito espaço, pode ficar tranquilo. O feijão guandu se adapta bem até em vasos ou canteiros pequenos. Você pode plantá-lo ao redor de outras culturas, como milho, mandioca ou até árvores frutíferas. Ele não compete por espaço, pelo contrário, ajuda as plantas vizinhas a crescerem mais fortes. Por exemplo, se você tem um pé de laranja, plantar feijão guandu perto dele vai deixar o solo mais rico, e a laranjeira vai produzir frutas mais doces e saudáveis. Também dá para usar as folhas e galhos do feijão guandu como adubo natural. Quando a planta cresce bastante, você pode cortar algumas partes e espalhar sobre a terra. Elas vão se decompor e virar comida para as outras plantas, sem precisar comprar adubo químico. É como se a natureza reciclasse tudo sozinha. E não podemos esquecer que o feijão guandu é uma ótima fonte de alimento. As vagens podem ser colhidas e cozidas como feijão comum, ou até mesmo usadas em saladas. As folhas novas também são comestíveis e ricas em nutrientes. Ou seja, além de cuidar do solo, você ainda tem um alimento saudável e de graça na sua mesa. Se você mora em uma região seca, o feijão guandu é ainda mais especial. Ele aguenta bem períodos sem chuva e não precisa de muita água para crescer. Isso é perfeito para quem quer ter uma horta ou jardim, mas não tem tempo ou condições de ficar regando todos os dias. E o melhor de tudo, você não precisa ser um expert em jardinagem para plantar feijão guandu. Basta colocar as sementes na terra, regar um pouco no começo e deixar a natureza fazer o resto. Em algumas semanas, você já vai ver os primeiros brotos, e em poucos meses, a planta estará alta e cheia de folhas. Então, se você quer um solo mais saudável, menos trabalho e até comida na mesa, experimente o feijão guandu. É uma daquelas plantas que fazem quase tudo sozinhas, enquanto você só aproveita os resultados. E o mais legal é que, com o tempo, você vai perceber que a terra fica cada vez melhor, sem precisar gastar dinheiro ou muito esforço. A natureza já nos dá tudo de graça, basta saber usar. E não é só o solo que sai ganhando com o feijão guandu. Essa planta também ajuda a atrair bichinhos bons para o seu jardim ou horta. Abelhas, borboletas e até joaninhas aparecem para visitar as flores amarelas e alaranjadas, e isso é ótimo porque eles ajudam a polinizar outras plantas e a controlar pragas. É como se o feijão guandu chamasse uma turma de ajudantes naturais para cuidar do seu espaço verde. Outra vantagem é que ele cresce bem em lugares quentes e secos, onde outras plantas podem sofrer. Se você mora em uma região com sol forte ou pouca chuva, o feijão guandu é uma ótima escolha. Ele aguenta o tranco e ainda protege o solo, evitando que a terra fique exposta e ressecada. Imagine que ele funciona como um guarda-sol natural. Enquanto cresce, suas folhas fazem sombra e mantêm a umidade do solo por mais tempo. E se você gosta de comer coisas saudáveis, o feijão guandu também pode ir para o seu prato. As vagens jovens são ótimas em saladas, sopas ou refogadas, e têm um sabor suave, parecido com o do feijão comum. Até as sementes secas podem ser cozidas e usadas em receitas, como farofas ou ensopados. É uma planta que dá para aproveitar de várias formas, sem desperdício. Para quem tem animais, como galinhas ou cabras, o feijão guandu é um alimento nutritivo e fácil de oferecer. As folhas e os ramos podem ser dados frescos ou secos, e os animais adoram. Assim, além de melhorar o solo, você ainda economiza na ração. O mais interessante é que o feijão guandu não precisa de muitos cuidados. Ele cresce rápido, não exige adubo caro e ainda ajuda outras plantas ao redor. Se você plantar perto de árvores frutíferas ou hortaliças, elas vão se beneficiar do solo mais fértil e protegido. É como ter um vizinho que sempre ajuda, sem pedir nada em troca. E se você já tem um cantinho com terra, não precisa nem comprar sementes. O feijão guandu se espalha sozinho e pode nascer de vagens que caíram no chão. Basta deixar algumas plantas crescerem, e, no próximo ano, você já terá novas mudas sem precisar fazer nada.
No fim das contas, o feijão guandu é uma daquelas plantas que mostram como a natureza é inteligente. Ela nos dá soluções simples para problemas do dia a dia, como solo fraco, falta de tempo ou até falta de comida. E o melhor, tudo isso sem precisar de produtos químicos, máquinas ou muito trabalho. Basta plantar e deixar a mágica acontecer. Experimente e veja como uma pequena semente pode fazer uma grande diferença. E não é só no solo que o feijão guandu ajuda. Ele também é um ótimo aliado para quem gosta de ter uma horta ou um pomar em casa. Imagine que você plantou algumas árvores frutíferas, como limoeiro ou goiabeira. Essas plantas precisam de nutrientes para crescer e dar frutos, mas o solo nem sempre tem tudo o que elas precisam. É aí que o feijão guandu entra. Ele pode ser plantado ao redor dessas árvores, como se fosse um cinturão verde. Enquanto cresce, ele vai soltando nutrientes no solo, que acabam sendo absorvidos pelas raízes das frutíferas. É como se ele estivesse alimentando as árvores de graça, sem você precisar adicionar adubo toda hora. Outra vantagem é que o feijão guandu atrai abelhas e outros insetos benéficos. Isso é ótimo para quem tem plantas que precisam de polinização, como tomateiros, pimentões ou abobrinhas. As abelhas vão até as flores do feijão guandu, mas também visitam as outras plantas ao redor, ajudando a aumentar a produção de frutos. É como se ele chamasse os ajudantes naturais para dar uma força na sua horta. E se você mora em um lugar com muito sol e pouca água, o feijão guandu é ainda mais especial. Ele é resistente à seca e consegue crescer mesmo quando chove pouco. Isso significa que você não precisa ficar regando todos os dias ou se preocupar se esquecer de molhar a planta por alguns dias. Ele aguenta firme e continua fazendo seu trabalho, melhorando o solo e protegendo as outras plantas. É como ter um amigo que não reclama quando você esquece de ligar para ele, mas sempre está lá quando você precisa. Para quem gosta de cozinhar, o feijão guandu também pode ser usado na comida. As vagens jovens são macias e podem ser cozidas como se fossem ervilhas. Os grãos maduros, depois de cozidos, ficam parecidos com o feijão comum e podem ser usados em sopas, saladas ou até em pratos mais elaborados. Ou seja, além de ajudar o solo, ele ainda pode virar uma refeição nutritiva e saborosa. É como ganhar um presente extra sem esperar. Se você tem crianças em casa, plantar feijão guandu pode ser uma atividade divertida e educativa. Elas vão adorar ver as sementes brotarem, as flores amarelas surgirem e as vagens se formarem. É uma forma de ensinar sobre a natureza, o ciclo das plantas e como podemos trabalhar junto com ela, sem precisar forçar ou agredir o meio ambiente. E o melhor, elas podem colher as vagens e ajudar a preparar um prato na cozinha, sentindo orgulho de ter participado de todo o processo. No fim, o feijão guandu é mais do que uma planta. Ele é um exemplo de como podemos viver de forma mais simples e em harmonia com a natureza. Não precisa de muito para fazer a diferença, basta um pedacinho de terra, algumas sementes e um pouco de paciência. Com o tempo, você vai ver como essa planta pode transformar seu quintal, sua horta e até sua forma de ver o mundo. Experimente plantar algumas mudas e observe como, aos poucos, tudo ao redor começa a ficar mais verde, mais vivo e mais cheio de vida. A natureza sempre nos mostra que as melhores soluções são as mais naturais. E o mais incrível é que o feijão guandu não pede quase nada em troca. Ele cresce até em terrenos que parecem fracos, aqueles que muita gente desiste de plantar porque acham que não vai dar certo. Mas ele chega lá, firme, e ainda deixa o solo melhor do que encontrou. É como aquele amigo que sempre ajuda sem esperar nada em troca, só que, nesse caso, ele está melhorando a terra para as outras plantas que vierem depois. Imagine que você tem um pedaço de chão duro, cheio de pedras ou com aquela terra que parece pó. Se você plantar feijão guandu ali, em poucos meses ele já vai estar soltando suas raízes fundas, quebrando a compactação e deixando o solo mais solto. É como se ele estivesse arando a terra por você, sem precisar de enxada ou trator. E enquanto faz isso, suas folhas caem e viram um adubo natural, cheio de nutrientes que outras plantas vão adorar. Outra coisa legal é que ele não precisa de muito cuidado. Se chover um pouco, ele aguenta. Se fizer sol forte, ele também não reclama. Até em épocas de seca, ele consegue sobreviver melhor do que muitas plantas,
Porque suas raízes buscam água lá no fundo. É como se ele tivesse um reservatório secreto embaixo da terra. E não é só na horta que ele ajuda. Se você tem árvores frutíferas ou até mesmo um pomar, plantar feijão guandu por perto pode fazer toda a diferença. Ele protege o solo da erosão, segura a umidade e ainda atrai abelhas e outros bichinhos que ajudam na polinização. É como se ele fosse um zelador da natureza, cuidando do lugar para que tudo cresça mais forte. Mas talvez a parte mais bonita seja ver como ele une as pessoas. Quando você planta feijão guandu, logo percebe que não está sozinho. As crianças adoram colher as vagens, os vizinhos ficam curiosos e acabam querendo aprender também. Até quem nunca mexeu com terra antes se encanta ao ver como algo tão simples pode trazer tanta vida. E o melhor de tudo, você não precisa ser um especialista para começar. Basta pegar algumas sementes, fazer os buraquinhos na terra, jogar um pouco de água e esperar. Em pouco tempo, aquelas mudinhas frágeis vão crescer, florescer e mostrar que a natureza tem jeitos incríveis de se cuidar e de cuidar de nós também. Então, que tal dar uma chance para essa planta? Não precisa de grandes projetos ou investimentos. Só um cantinho, um pouco de atenção e a vontade de ver as coisas crescerem. Porque, no fim, o feijão guandu não está só melhorando o solo, ele está nos ensinando que, às vezes, as soluções mais poderosas são aquelas que já existem ao nosso redor, esperando apenas que a gente as note.